A democracia está sob ataque e em escala global. O número de pessoas que vivem em países democráticos diminui a cada ano. Ditadores, aspirantes a tiranetes ou simplesmente governos autoritários procuram espalhar suas influências não apenas em seus países, mas para além das fronteiras. Dados da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Freedom House, indicam que em mais de 100 países os níveis de liberdade estão caindo. E a pesquisa anual do setor de inteligência da revista Economist, realizada em mais de 160 países, revela que apenas 8,4% deles podem ser considerados essencialmente democráticos. Os estudos mostram que, além dos ditadores de plantão, os maiores adversários das liberdades civis são líderes populistas, que procuram destruir as instituições a fim de se perpetuarem no poder. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Processos eleitorais legítimos que respeitem a vontade popular. Liberdade de expressão e funcionamento pleno das instituições. Esses são alguns dos indicadores observados nos regimes verdadeiramente democráticos. O estudo da Economist Intelligence Unit, o setor de inteligência da revista Economist sobre 2020, não deixa dúvidas. A democracia está em declínio em todos os continentes. Em mais de um terço do globo predominam os regimes autoritários. Dos 167 países pesquisados, apenas 8,4% deles têm governos que podem ser considerados como democracias autênticas. Essa é a classificação mais baixa desde que a revista iniciou esses levantamentos em 2006. A pesquisa da Economist divide os países em 4 tipos de regimes: democracias plenas, democracias frágeis, regimes híbridos e autoritários. Em relação a 2020, o estudo indica uma crescente tendência para a intolerância e para a censura de opiniões divergentes daqueles que ocupam poder na maioria dos países. Também foi observado que certos regimes aproveitaram a pandemia para restringir o direito de opinião e as liberdades civis. Agora vamos a alguns números mais detalhados da pesquisa que mostram como os regimes autoritários ainda predominam em escala global. Entre os 167 países pesquisados, o maior número é de regimes autoritários, incluindo ditaduras escancaradas e outras sob algum disfarce. Eles somam 57 no total. Nessas nações vive mais de um terço da população do planeta, 35,6%. Os países com regimes híbridos, ou seja, que têm algumas liberdades civis, mas sob um controle rígido do governo, são 35%, e onde vive 15% da população global. O maior número está nas democracias frágeis ou ameaçadas, 52 países e 41% da população do globo. Finalmente, em menor número, aparecem as democracias legítimas, apenas 23 em 167, com 8,4% da população do planeta. Você sabe quais são os países que estão no topo da lista das democracias mais consolidadas? Vamos a eles. Pela ordem, os 7 países que constituem os melhores exemplos de democracia plena são a Noruega em primeiro lugar, Islândia, Suécia, Nova Zelândia, Canadá, Finlândia e Dinamarca. Dá para notar que, em sua maioria, são os nórdicos, além da Nova Zelândia e Canadá. Todos eles ganharam notas entre 9 e 10 no que se refere ao respeito às liberdades civis, eleições legítimas e funcionamento das instituições. Até os 10 primeiros, a lista segue com a Irlanda, Austrália e Holanda. Nesta altura, você deve estar se perguntando: onde estaria o Brasil nesta lista? Em más companhias, entre as democracias frágeis ou ameaçadas. O Brasil aparece em 26º lugar na lista das democracias frágeis e ainda depois da Argentina.
vizinho de suspeitos de sempre como a Polônia, Suriname e Bulgária. As notas do Brasil no que se refere ao funcionamento do governo e respeito às liberdades civis ficam entre 5 e 7. A surpresa na lista das democracias frágeis ficou por conta da França, que encabeça o ranking, o que foi motivado pelos conflitos registrados no ano passado entre a polícia e os manifestantes do movimento dos coletes amarelos. O que não causou qualquer surpresa foi a segunda colocação, os Estados Unidos. O extremismo promovido pelo ex-presidente Donald Trump resultou num grau de polarização e radicalismo que abalou o país considerado como o berço da democracia e levou a situações como a invasão do prédio do Congresso por seguidores de Trump, um dos momentos mais trágicos na história do país depois da Guerra Civil. A Rússia de Vladimir Putin aparece na lista dos países autoritários, o que reflete o fato de que as eleições no país são vistas com suspeita e Putin vem se perpetuando no poder há décadas. Esse clube, onde figuram ainda a China, Cuba e as tradicionais ditaduras africanas e do Oriente Médio, é liderado pela Coreia do Norte, que tem as piores notas em tudo que se refere às liberdades civis. O mapa da Economist Intelligence mostra de maneira bem clara como são poucas as democracias plenas no mundo. No hemisfério ocidental, destacam-se apenas o Canadá e os países nórdicos, que aparecem no azul escuro. No extremo oriente, apenas a Nova Zelândia, Austrália e Japão. O restante do globo fica entre as democracias frágeis, representadas em azul mais claro. E em seguida, as cores vão se alterando, até chegar aos regimes autoritários como a China, Rússia e as ditaduras do Oriente Médio e África. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para o processo de transformação econômica que houve no mundo nos últimos 40 anos. Né? Houve uma revolução tecnológica, várias profissões desapareceram, muita gente ficou fora do mundo do trabalho, não houve readequação, não houve retreinamento, as pessoas ficaram absolutamente desprotegidas. O Estado não deu conta de protegê-las. A política e a democracia tampouco deram conta de protegê-las. Essas pessoas, naturalmente, desenvolveram um grande ressentimento em relação ao Estado, à política e à democracia. Portanto, esse apoio aos regimes democráticos sofre um golpe muito forte, justamente pela ineficiência do Estado, das instituições, da política, em encontrar solução para essa gente que vive essa transição de uma sociedade que era industrial e baseada em determinados tipos de trabalho e de sociabilidade para uma sociedade absolutamente tecnológica, onde essas pessoas ficaram fora do mundo do trabalho e sofreram efeitos sociais terríveis em função disso. Logo, acabaram, de alguma forma, sendo presas fáceis para demagogos populistas, que compreenderam esse ressentimento, que compreenderam essa desolação pessoal, mas não conseguiram de forma alguma indicar nenhum caminho, indicar nenhuma estratégia para a superação desse problema. Foram apenas populistas que compreenderam o sentimento, mas não conseguiram elaborar nenhum plano, nenhum projeto eficaz para a superação desses problemas e, enfim, para acolhimento dessas pessoas. Mais de 500 líderes políticos e acadêmicos assinaram um manifesto em defesa da democracia no mundo. A iniciativa é de duas instituições não governamentais com uma longa trajetória de luta em favor dos direitos civis. A ação é do National Endowment for Democracy, Fundo Nacional para a Democracia com sede em Washington. E do Instituto Nacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, com sede em Estocolmo, na Suécia. Trata-se de duas organizações sem fins lucrativos. Para Derek Mitchell, presidente do Instituto Nacional para a Democracia, estamos num momento crítico em todo o mundo. Autoritários tentam vender uma narrativa falsa de que, para se sentirem seguras, as pessoas teriam que abrir mão de seus direitos civis, maior vigilância e menos liberdade. Ele diz rejeitar totalmente isso.
Quando você trata as pessoas com dignidade e respeito, sem exceções, haverá menos divisão e mais segurança. A democracia pode não ser fácil, mas é o único sistema que pode garantir a paz duradoura, diz ele. Já Mark Green, do Instituto McCann, diz que o que separa a democracia de outros regimes é como ela permite que os governos melhorem, que periodicamente se renovem, que reconheçam os erros e aprendam com eles, e utilizem essas lições. A história nos mostra que a democracia, a longo prazo, é mais próspera, estável e justa. Daqui a pouco, ex-funcionária revela como uma empresa usou dados de milhões de pessoas para influenciar decisões políticas. E ainda, levantamento mostra números assustadores de corrupção no mundo. Não saia daí. São muitas as formas de ataque à democracia. Algumas permanecem em segredo. Outras só são descobertas depois que o estrago está feito. Vamos ouvir agora o depoimento de uma pessoa que viu de perto uma das operações mais destrutivas dos últimos tempos. Ela participou, se arrependeu e resolveu denunciar o que testemunhou. Esta é Brittany Kaiser, ex-funcionária da Cambridge Analytica. Através da manipulação de dados, esta empresa ajudou a eleger Donald Trump em 2016 e contribuiu para a vitória do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, decisão que provocou arrependimento em muitos britânicos. Em entrevista ao canal francês 24 Horas, ela fala sobre o conteúdo de seu livro, Target, ou Manipulados, onde conta, entre outros detalhes, como a empresa utilizou os dados de 87 milhões de americanos para influenciar na eleição de Trump. Vale lembrar, inicialmente, que os dados foram fornecidos à Cambridge Analytica pelo Facebook. Segundo Brittany, esta é apenas uma de muitas empresas que compram o máximo possível de informações a serem utilizadas com objetivos políticos, comerciais ou financeiros. A análise desses dados permite prever o comportamento das pessoas. Daí é um passo para a manipulação. Ela explica que nem todas as pessoas podem ser persuadidas a votar ou optar por um candidato, mas muitas podem ser convencidas a se distanciar da política e, portanto, não comparecer à votação. Ela também revela uma das armas utilizadas por empresas como essa, a chamada operação psicológica, uma prática desenvolvida pela ciência do comportamento que permite entender como as pessoas tomam suas decisões e como elas podem ser persuadidas. E quando se tem esse arsenal, você pode disparar mensagens direcionadas, ou targeting, como diz o título do livro, que tem alto poder de convencimento, seja para um indivíduo ou um grupo de pessoas que compartilham determinadas opiniões. Isto, segundo Brittany, tem o poder de levar certas pessoas a adotar comportamentos que não teriam sem esse empurrão. Os níveis de liberdade e de respeito aos direitos humanos em escala global não param de cair. E a diferença entre perdas e ganhos só aumenta para o lado negativo. Levantamento da organização sem fins lucrativos Freedom House, dedicada à defesa das liberdades civis, não deixa dúvidas. Em mais de 100 países pesquisados, os direitos dos cidadãos estão em declínio. No total, 64 países apresentaram retrocessos no respeito aos direitos políticos, liberdade de expressão e de participação na sociedade. Em apenas 37 foram mantidas as conquistas democráticas ou foram registrados pequenos avanços. O estudo aponta abusos por parte dos governos contra grupos de oposição política ou por motivos étnicos e religiosos.
A brutalidade desses regimes, segundo o documento, alcança setores que militam não apenas em defesa dos direitos humanos, mas também defendem melhores práticas governamentais e o combate à corrupção. Os números da corrupção em todo o mundo são assustadores, de acordo com um levantamento da Freedom House. 3 trilhões de dólares, quase 2 vezes o PIB do Brasil, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos anualmente no país. Segundo os pesquisadores da Freedom House, essa é a montanha de dinheiro desviada dos cofres públicos a cada ano por governantes, funcionários públicos e empresários que descobrem meios de se apossar desses recursos. O estudo também mostra que, mesmo em nações consideradas democráticas, os responsáveis pelos desvios encontram meios de garantir a lavagem de dinheiro e o envio de fortunas para os paraísos fiscais no exterior. Os pesquisadores apontam o fato de que esse dinheiro deixa de ser utilizado nos serviços públicos essenciais, que atendem os menos favorecidos, além de impedir a redução nos níveis de desigualdade. Vários retrocessos foram observados no panorama da América Latina ao longo de 2020. Vamos ver alguns exemplos. Na Nicarágua, a Assembleia Nacional, controlada pelo regime de Daniel Ortega, aprovou medidas que restringem ou impedem a participação de partidos de oposição nas eleições. Por exemplo, pessoas ou partidos qualificados pelo governo como, abre aspas, desleais, não podem disputar cargos públicos. Organizações sem fins lucrativos, especialmente as dedicadas à defesa dos direitos humanos, precisam se registrar como agentes estrangeiros e ficam sujeitas a uma série de punições que podem chegar até a expulsão do país. Na Venezuela, o regime de Nicolás Maduro aproveitou as medidas de restrição relacionadas com a pandemia para apertar o cerco aos grupos de oposição. A censura foi ampliada nos meios digitais e estão proibidas todas as manifestações contra o regime, incluindo as virtuais. No Haiti, o presidente Jovenel Moïse vem governando por decreto há mais de um ano, desde que o parlamento foi dissolvido. A desigualdade crescente no mundo já existia antes da pandemia, né? A pandemia simplesmente torna mais claro, não é, a desigualdade e a exiguidade e a ineficiência de políticas públicas, né? Porque ela torna tudo mais urgente, né? Eu costumo dizer que a pandemia ela serviu como um catalisador, né? Um agente de aceleração dessa crise. E isso afetou vários países. No entanto, alguns países conseguem perceber, não é, qual é a natureza dos seus problemas, conseguem fazer concertações internas, conseguem estabelecer acordos políticos internos que buscam sair da crise, que buscam soluções que sejam ainda de longo prazo, mas que iniciam um processo. E outros países insistem, não é, em soluções simples, insistem na mítica, né, de um líder salvador da pátria, insistem em discursos autoritários e simplesmente se aprofundam na crise, se atolam, né, nesse lamaçal da crise. Daqui a pouco, grupos que se empenham na disseminação de informações falsas pelo mundo. E ainda, livros resgatam a história e retratam fragilidades da democracia. Não saia daí. Além das ameaças contra a democracia, muitos países ainda enfrentam o problema da desinformação. Grupos ligados ou não aos governos se empenham em disseminar informações falsas com objetivos políticos.
São as tropas cibernéticas. Ao longo de 2020, pesquisadores da Universidade de Oxford estudaram o conteúdo das mídias digitais em 81 países e constataram que as tropas cibernéticas agem na maioria deles. Trata-se de grupos criados direta ou indiretamente por órgãos governamentais, partidos políticos ou os chamados influenciadores digitais. A missão principal desses grupos é atacar opositores do governo, jornalistas ou personalidades de destaque que ousem discordar de quem está no poder. Dos 81 países pesquisados, o Brasil figura entre aqueles classificados como de média capacidade de desinformação. E está ao lado da Hungria e Polônia, regimes autoritários do leste europeu, além de Cuba, Turquia e Síria, num total de 37 países nessa categoria. De acordo com o levantamento da Universidade de Oxford, entre todos os pesquisados, 81 usam as mídias sociais para espalhar propaganda governamental e desinformação. 59 usam meios patrocinados pelo Estado para atingir oponentes, políticos e ativistas. 73% têm campanhas para difamar opositores. Democracias tradicionais entram em colapso? Como? Vamos ver o que os livros revelam sobre esse assunto no Brasil e no mundo. No livro Como as Democracias Morrem, os professores de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, lembram golpes de Estado do século XX e cravam: hoje não devemos esperar que a democracia morra de uma hora para outra. Como aconteceu no Chile em 1973, quando o exército e as forças aéreas bombardearam o Palácio de La Moneda, sede do governo, e onde estava o presidente Salvador Allende. Depois de ter sido deposto e morto, os chilenos sabiam que o país tinha deixado de ser uma democracia e se tornado um governo autoritário que seguiu sob liderança de Augusto Pinochet por mais de 25 anos. Fato é que nenhuma democracia está livre do surgimento de demagogos extremistas. Para ajudar a identificá-los, o livro lista 4 sinais. O candidato rejeita as regras democráticas do jogo? Ele nega a legitimidade de seus oponentes? Tolera ou encoraja a violência? Dá indicações para restringir as liberdades civis dos oponentes? Segundo o escritor americano Mark Twain, a história não costuma repetir os mesmos versos, mas eles podem rimar com frequência. Já no título The People vs. Democracy, ou O Povo contra a Democracia, o autor alemão Yascha Mounk lembra que, apesar de a palavra democracia significar governo do povo, os dois termos podem se opor. Estamos num momento populista. A questão é se ele vai se transformar numa era, alerta Mounk. Para ele, tendências como o aumento das interações pelas redes sociais, o nacionalismo e a percepção de que o futuro econômico das próximas gerações não será tão promissor ajudam a explicar o conflito entre vontade popular e preservação de direitos. Eu creio que, olhando para as evidências do mundo, percebe-se que o mundo começa a reagir. Alguns líderes demagógicos e populistas, autoritários, já foram derrotados nas suas eleições. É o caso dos Estados Unidos, né? A derrota eleitoral de Donald Trump, ainda que seja por uma votação estrondosa, né, essa derrota eleitoral é muito importante. Foi muito importante porque coloca para o campo progressista uma tarefa importante, que é criar alternativas, mostrar soluções e, portanto, requalificar a política e afastar esse fantasma autoritário de uma vez por todas. Quando se fala em regimes políticos, é importante lembrar que a história não registra um único caso de governos totalitários
que tenham garantido um bom nível de desenvolvimento a seus povos, acompanhado de respeito às liberdades fundamentais e aos direitos humanos. É simples assim, mas também vale recordar a frase de Churchill sobre a pior forma de governo, exceto todas as outras. Para quem ainda tem dúvidas, é bom dar uma olhada nos livros de história. Autoritarismo e tiranias só servem a quem está no poder. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você e até lá.